Agora, a gente não podia encerrar esse programa sem tratar de uma movimentação política petista, pedetista que está acontecendo. Também quero conversar com o Cláudio a respeito disso. Nosso último tema, o ex-presidiário Lula fez as pazes com Ciro Gomes em uma conversa no início de setembro. A relação entre eles estava rompida desde 2018. Segundo o Globo, o encontro foi intermediado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, mas aliado dos irmãos Gomes. As tratativas para viabilizar a conversa duraram mais de um mês. O encontro durou uma tarde inteira. Ciro falou de suas mágoas com o PT, enquanto Lula lembrou dos ataques de Ciro ao partido. O Globo relata que eles debateram o governo do presidente Jair Bolsonaro e a pandemia de coronavírus. No entanto, o jornal alerta que esse gesto pode significar o início de uma reaproximação entre os partidos de esquerda, de olho na disputa presidencial de 2022, apesar de ela não ter sido pauta da conversa, pelo menos de acordo com essas informações. É claro que eles nunca gostam de antecipar esse tipo de chapa para uma eleição, porque aí já vira vidraça mais rapidamente. Agora, depois de o Globo dar essa notícia sobre Lula e Ciro terem selado a paz no encontro, repito, no início de setembro, a Gleisi Hoffmann, olha ela aí, veio a público exigir um pedido de desculpas do pedetista, ou seja, do Ciro, ao ex-presidiário e ao PT. Abro aspas para a Gleisi, programa muito generoso. Lula é um homem generoso, de coração grande, mas eu, particularmente, penso que qualquer aproximação com Ciro Gomes passa por um pedido público de desculpas dele ao Lula e ao PT, pelo que ele disse, principalmente ao Lula. Fecho aspas aqui para a Gleisi, essa declaração foi feita ao Jornal Carioca. A atual presidente do PT afirmou ainda que não poderia confirmar conversa dos outros, mas também não negou que a reunião entre Ciro e Lula tenha ocorrido. Aí o antagonista até ironizou que a união das esquerdas vai de vento em popa. Cláudio, a gente soube, né, que o João Santana ele deu uma entrevista e falou que a chapa Ciro com o Lula como vice, né, seria uma chapa muito forte. Esse tipo de união com o ex-presidente que tem a sua imagem manchada por uma parcela, pelo menos, né, uma grande parcela da população. Isso aconteceu aqui em outros países da América do Sul. Talvez João Santana esteja de olho aí numa parceria como essa, até para ele conseguir um emprego de novo, né, depois de tudo aquilo que ele passou. Mas como é que você vê aí essa reaproximação? Bom, o João Santana, como você bem mencionou, já deu o recado, né? O João Santana, ele não é só um marqueteiro, né? Ele é um ideólogo. Ele é um homem que realmente está ali integrado a essa cúpula do PT, integrado ao Lula. Toda a trajetória dele no marketing político se deve ao Lula, né? Se deve ao Lula, porque ele era um jornalista, aliás, né? Ele era um jornalista, trabalhou no jornalismo muito tempo, dirigiu até a Isto É, e depois ele foi para o marketing político e virou o que virou um gênio, né? Foi até substituiu, entrou ali no vácuo do Duda Santana como parceiro, depois virou, né? Virou realmente o principal ali, depois que o Duda Santana ficou queimado com a história do Mensalão, Duda Mendonça, depois que ele ficou queimado com a história do Mensalão, o João Santana ocupou esse lugar e ocupou de uma forma muito, vamos dizer assim, eficiente, né? A gente não pode tirar o mérito de um sujeito que transforma a Dilma Rousseff em presidente da República, né? Claro que isso às custas, né, de um país inteiro, às custas da Petrobras, né, do que foi desviado dos cofres da Petrobras. Então, assim, quebraram o país para poder eleger um poste, né, como a Dilma, e ele faz questão de sempre defender, né? Nessa entrevista ao Roda Viva ficou muito claro essa defesa. Você poderia esperar o quê? Uma autocrítica, né, de alguém que fez uma coordenação premiada, né, para poder escapar, que foi preso em função de integrar esse esquema, mas que depois tenta convencer todo mundo, a sociedade, que, na verdade, tudo passou ali de um mero caixa dois, né, não teve problema algum, que todo mundo fazia isso.
Uso de fundo, né? Pior ainda, Cláudio. O eufemismo ainda foi, mas primeiro ele começou castador, depois ele já estava falando em fundo, né? É impressionante a maneira como eles vão tentando minimizar os crimes. Exatamente. E ele, inclusive, eu até tinha feito, tem um mês que eu fiz um pedido de entrevista para ele aqui, mas ele disse que não estava querendo dar entrevista, né? Eu acho que ele fica realmente com medo de enfrentar perguntas mais incômodas. O fato é que ele fez lá, vendeu o peixe dele e logo na sequência a gente tem essa movimentação acontecendo, né, com histórias sendo vazadas na imprensa, sendo plantadas na imprensa. Do ponto de vista estratégico, é a alternativa que existe para o próprio Lula, né, se reabilitar na política, porque o Lula entendeu, depois que saiu da cadeia, ele podia, inclusive, faltou o Ciro dizer, né, talvez o pedido de desculpa do Ciro seja ele gritar, olha, o Lula está solto, babaca, né? Talvez seja uma forma dele como a Gleisi quer. O fato é que assim, o Lula se deu conta de que a capacidade de engajamento dele se reduziu demais depois de todo o processo da Lava Jato, etc. Tanto é que quando ele fez aquela caravana, né, saiu da cadeia, fez aquela caravana, foi um fiasco, né, foi um fracasso completo. Basta você acompanhar o Twitter dele, que sempre teve muito engajamento. Esse engajamento hoje é muito menor. Então, além disso, ele está sofrendo com o bolsonarismo ocupando o espaço do petismo no Nordeste, né, com todo o discurso do Bolsa Família, né, do auxílio emergencial, do futuro Brasil, Renda Brasil. Então, está meio que encurralado. Né? Como o Lula não consegue fazer outra coisa da vida, só política, é a única coisa que ele fez na vida, de verdade, né, de trabalho efetivo, que não é muito trabalho, mas, enfim, é o que ele sabe fazer, e isso ninguém tira dele. Ele espertamente entendeu que precisa promover essa reunificação aí da esquerda como um todo e baixar um pouquinho a bola ali, de repente botar o Ciro na frente de uma cabeça de chapa. Mas tudo isso é muito cedo, né? Tudo isso ainda é um processo ainda... eles fazem essas movimentações até para testar a opinião pública. É um velho balão de ensaio, o Bolsonaro faz isso todo dia. A gente começou o programa falando disso, né? Então, eles estão testando justamente a reação para o seu próprio público. Se aquela esquerda que se arrependeu do Lula, se arrependeu do PT, resolveu, né, viu que o Lula era um corrupto, se afastou, né, se ele consegue trazer essa esquerda de volta, né, esse público, pelo menos, que se entende que é de esquerda e que apoiava ele, que se decepcionou ao ver, né, o que ele fez com o país, se ele consegue convencer por uma outra via. Até porque o PDT tem feito esse movimento de renovação através da Tabata Amaral, etc., até brigou ali com o Ciro, depois pacificou, e é um processo de renovação que o PT não conseguiu fazer. Né? O Lula, o peso do Lula no partido é tamanho, apesar de tudo o que aconteceu, que ele realmente não permitiu que nenhuma outra liderança política surgisse. A Gleisi aí, também colocada por ele na presidência do partido até hoje. Então, e ele não deixa nenhuma nova liderança surgir. O PDT conseguiu fazer isso, conseguiu promover um processo de renovação, tem outros deputados federais, está fazendo aí, tentando fazer prefeito e tal. Então, tem candidato para governador. Então, o PDT está mais organizado, melhor situado nessa situação. Então, há, obviamente, aí uma questão de oportunismo, de oportunidade, de estratégia em função da sua própria limitação, né, como Lula e como partido PT. Eu só lembro que o Lula é ficha suja, né? Acontece que está havendo toda aquela movimentação que a gente tem
mostrado para inocentá-lo, para absolvê-lo, para anular a sentença no caso do triplex do Guarujá e, quem sabe, assim ele voltar a ser ficha limpa, mesmo que haja outros casos em relação a ele, avançando aí também no Poder Judiciário, mas é claro que ele conta com Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, 2 ministros indicados por ele, fora Gilmar Mendes, que tem lá toda aquela sua benevolência, para dizer o mínimo, com os tucanos, e vota junto com os ministros indicados pelo Lula no STF para aliviar a barra dos petistas, enquanto os outros fazem o contrário com o Gilmar Mendes para aliviar a barra dos tucanos. É isso que a gente tem assistido. Agora, sempre no caso de alianças, é um cálculo político eleitoral que se faz. Às vezes se faz um cálculo correto, às vezes se faz um cálculo errado. Determinadas alianças podem trazer votos por um lado e, no entanto, fazer perder por outros. O Ciro, se entrasse com o Lula, ele certamente ganharia os votos do que restou do eleitorado do Lula. No entanto, ele arrisca perder votos que ele poderia ter de pessoas até que votaram no Bolsonaro em 2018 contra o PT, mas que se arrependeram ou que são críticas ao governo, mesmo estando à direita, à centro-direita, ao centro, ou aquele voto que não é ideológico. O sujeito vota no Ciro para derrotar o Bolsonaro, vota de nariz tapado, mesmo não concordando com certos comportamentos do Ciro, mesmo não concordando com esquerdices dele, assim como o pessoal lá no Rio de Janeiro, uma parcela, evidentemente, a gente está sempre falando de parcelas do eleitorado, vota de nariz tapado no Eduardo Paes para derrotar o Marcelo Crivella. O Eduardo Paes que está à frente lá na disputa no Rio de Janeiro. Então, isso tudo, como o Cláudio estava falando, isso tudo vai ser testado por cada um ao longo desse período, ainda está muito cedo, para ver o que é melhor para os seus interesses respectivos. Agora, o repórter do Valor Econômico, Daniel Rittner, ele publicou uma história que vale a pena citar. Leio aqui, antes da campanha para presidente em 2014, Lula tentava convencer o pernambucano Eduardo Campos a ser vice de Dilma e prometeu apoio do PT para que ele fosse o cabeça de uma nova chapa em 2018. Ou seja, estava querendo trazer o Eduardo Campos para ser vice de Dilma naquela ocasião, 2014, prometendo que o Eduardo Campos poderia ser o cabeça de chapa, o candidato apoiado pelo Lula na eleição de 4 anos depois, que foi a de 2018. Eduardo, como se sabe, não topou e preferiu sair logo em 2014. Quando alguém lhe perguntava por que não esperou mais 4 anos para ser candidato a presidente com o apoio do Lula e do PT, o pernambucano respondia: e você acha que eu acreditei nisso? Essa história é engraçada, porque mostra que o Eduardo Campos não acreditava em promessa de Lula, E é claro que todo esse pessoal sabe exatamente onde está se metendo, Promessas petistas sempre são bastante suspeitas, E vamos ver se o Ciro vai cair aí nesse conto petista para a próxima eleição. E, obviamente, pode haver outros candidatos, O Sérgio Moro ainda não declarou se vai competir ou não. João Dória tem feito essa polarização com Jair Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, e poderão surgir outros nomes até lá. Cláudio Dantas, suas considerações finais para a gente fechar. Não, é isso aí. Muito bem colocado. Eu conheci o Eduardo Campos, tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Ele, ao mesmo tempo que ele não confiava, aquele negócio, você confia desconfiando, Porque ele deveu muito ao Lula. O Lula deu um espaço enorme para ele no governo. Ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, teve muito dinheiro federal para as obras lá em Pernambuco. Teve a oportunidade de aparelhar também a máquina, Codevasf, Afins, enfim, ele devia muito, mas é óbvio, a política é isso, é um covil de lobos, Então você não tem ninguém que você possa dizer assim, não, vem comigo, eu confio, vamos até o fim, Na verdade, são alianças de ocasião, e isso não está restrito ao PT, O Bolsonaro talvez tenha elevado aí o padrão, a régua em termos de traições, porque fez isso muito cedo, logo com todos que o ajudaram a chegar onde chegou, continua fazendo. Eu sempre digo aqui, o Centrão também faz esse movimento de confiar desconfiando, sempre com a fatura, colocando a fatura muito alta,
sabe que o Bolsonaro amanhã pode chutar, né, pode dar um pé na bunda deles, pode botar a Polícia Federal atrás, né, mole, e os milicos estão aprendendo isso também, da pior maneira, né, como a gente viu essa semana aí, alguns arrependidos se manifestando porque tomaram o pé na bunda e deveriam saber, né, com quem estão lidando. Então, essa é a realidade da política. A gente precisa ser pragmático, tentar olhar com menos paixão e para tentar melhorar a política, né? Sempre cobrar os nossos políticos que estão ali. É o melhor emprego hoje, né? O melhor concurso público que existe é a eleição, porque o sujeito vai lá, não precisa de qualificação nenhuma, é eleito na urna, basta fazer ali, convencer alguns desavisados de que ele vai fazer alguma coisa e Exato. Pronto, vira vereador, vira prefeito, vira deputado federal, vira governador, vira senador e vira presidente da República. Então, passa a ter salários altíssimos, todas as benesses possíveis, né, com todo tipo de proteção, com segurança, com plano de saúde. Eu achei engraçado, né, o Bolsonaro hoje falou, eu tenho uma boa assistência médica, né? Claro, está sempre lá no Einstein, está sempre nos top, né? Nos hospitais top, sempre sendo atendido pelos principais cirurgiões, médicos do país, enquanto a população tende a bater na porta do SUS, né? Então, é muito interessante, porque a população é que paga o Einstein, que paga o Ciro para esses políticos, né? Mas tem de se contentar com o SUS. Então, essa é a verdade. A gente precisa ter menos paixão, precisa olhar de forma mais crítica, entender que essa gente está entrando por concurso público, né, para um emprego maravilhoso, quem dá o aval, quem contrata é o eleitor, né, e o mínimo que ele precisa fazer é exigir desses políticos que são empregados, né, da sociedade, o cumprimento ali das suas promessas de campanha, o exercício da sua função de uma forma legal, né? É muito difícil? É difícil, mas é o único caminho que existe. Não adianta se alienar, não adianta abandonar a política, não adianta sair daqui do papo antagonista e resolver, e achar que vai resolver a vida só assistindo canal de piada ou de games, né? A gente brinca aqui que os nossos programas, né? A gente está aí agora fazendo parceria com rádios, sempre trabalhando para tentar ampliar esse alcance. É muito difícil você ampliar esse alcance, porque as pessoas elas tendem a rejeitar essas pautas, né? A política é chata, a política é um negócio realmente nojento, mas ela pode ser melhor, né? Se cada um conseguir ampliar essa voz nossa, a voz de quem pratica um jornalismo independente, né, sem rabo preso. Quem está interessado aqui em trazer só realmente a notícia ali como ela é, né, apesar de sempre, né, a gente não acerta 100% das vezes, a gente está aqui também se esforçando todo dia para fazer melhor, mas o fato é que existe uma honestidade intelectual muito grande, né, em relação ao que nós fazemos. Então, é esse aí o recado, Felipe.